Aqui vou ler um artigo que avalio de extraordinária qualidade e importância do professor Dalmo de Abreu Dallara, publicado no Observatório da Imprensa, Índios Vítimas da Imprensa. Mas eu gostaria de assinalar, quero agradecer cerca de 30 senadores assinaram o recurso que apresentei diante da decisão tomada na última reunião de maneira muito equilibrada por 5-4 na Comissão de Relações Exteriores, em que, ao mesmo tempo em que, segundo o parecer favorável do senador Pedro Simon, apresentei o requerimento para que o Senado brasileiro solicite ao governo dos Estados Unidos, Executivo e Senado e Câmara, que possam acabar com o bloqueio, o embargo referente a Cuba, que possam fechar a prisão de Guantánamo e também conceder anistia aos 5 cubanos que são considerados heróis em Cuba e que são objeto do livro de Fernando Moraes, e que inclusive foram objeto de apelo do presidente Jimmy Carter no ano passado, há um ano, quando visitou Havana, que já estavam há 12 anos presos, não havia senão a vontade da parte dele, pedindo às autoridades americanas que concedam anistia. Pois bem, por outro lado, também havia apresentado um requerimento para que fosse feito um apelo às autoridades cubanas para que acabassem com os presos de consciência política, bem como pudessem dar liberdade às pessoas para entrarem e saírem de Cuba, aos seus cidadãos, e inclusive à blogueira cubana Ioane Sanches, e por 5-4, surpreendentemente, foi derrotado, mas cerca de 30 senadores assinaram o recurso que foi registrado hoje na Comissão de Relações Exteriores, logo que o senador Randolfo Rodrigues leu o voto vencido, e acredito que ainda hoje poderemos examinar esse tema, se a Comissão de Relações Exteriores encaminhar a tempo aqui, antes da ordem do dia. E, pois, eu quero aqui lembrar o que disse o Papa Bento XVI sobre a questão da liberdade ali em Havana, quando para cerca de 500 mil de pessoas celebrou a missa, lembrando o hino da bênção do livro de Daniel, e ali diz que na primeira leitura que foi proclamado, os 3 jovens perseguidos pelo soberano babilonense antes preferem morrer queimados pelo fogo que trair a sua consciência e a sua fé. Eles encontraram a força de louvar, glorificar e bendizer a Deus na convicção de que o Senhor do Universo e da história não os abandonaria à morte e ao nada. Deus nunca abandona os seus filhos, nunca os esquece. Ora, ele está falando isso exatamente no contexto onde, no texto do Evangelho que foi proclamado, Jesus revela-se como o Filho de Deus Pai, o Salvador, o único que pode mostrar a verdade e dar a verdadeira liberdade. E exorta todos a acreditar, a permanecer na sua palavra para conhecerem a verdade que redime e dignifica. Com efeito, ressaltou Bento XVI, a verdade é um anseio do ser humano e procurá-la supõe sempre um exercício de liberdade autêntica. Muitos, todavia, preferem os atalhos e procuram evitar essa tarefa. Mais adiante disse, fé e razão são necessárias e complementares na busca da verdade. Deus criou o homem com uma vocação inata para a verdade e, por isso, dotou-o de razão. Certamente não é a irracionalidade que promove a fé cristã, mas a ânsia da verdade.
Todo ser humano deve perscrutar a verdade e optar por ela quando a encontra, mesmo correndo o risco de enfrentar sacrifícios. Ora, eu tenho a certeza de que o Papa Bento XVI, que inclusive ontem encontrou o ex-presidente, comandante Fidel Castro, deve ter falado a ele da importância de se dar maior liberdade aos cidadãos cubanos, inclusive permitir que aqueles que iriam estar ali na praça, mas por serem dissidentes foram impedidos de estar na praça onde o Papa celebrava a sua missa, que pudessem ganhar a liberdade, que possa uma pessoa como a senhora Ioane Sanches também viajar, vir ao Brasil, por exemplo, e voltar a Cuba, porque assim ela poderá contribuir para que os cubanos possam conhecer melhor a verdade completa de que nos fala Bento XVI. Mas este assunto será melhor e aprofundado no debate quando aqui apreciarmos o recurso, possivelmente ainda nesta tarde. Mas diz o professor Dalmo de Abreu Dallari, no artigo de 27 de março de 2012, na edição 687 do Observatório da Imprensa. Índios, vítimas da imprensa, aliás, assunto que foi aqui tratado pelo senador Mozarildo Cavalcante, que inclusive apresentou requerimento na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional para que ele seja debatido por diversas autoridades, e eu inclusive sugeri, e foi aprovado, que em virtude deste artigo tão bem fundamentado, o professor Dalmo de Abreu Dallari também aqui compareça no dia em que houver esta audiência. Diz Dalmo de Abreu Dallari: os índios brasileiros nunca aparecem na grande imprensa com imagem positiva. Quando se publica algo fazendo referência aos índios e às comunidades indígenas, o que se tem, num misto de ignorância e má-fé, são afirmações e insinuações sobre os inconvenientes e mesmo o risco de serem assegurados aos índios os direitos relacionados com a terra. Essa tem sido a tônica. Muitas vezes se tem afirmado que a manutenção de grandes áreas em poder dos índios é inconveniente para a economia brasileira, pois eles não produzem para exportação. E com essa afirmação vem a proposta de redução da extensão da ocupação indígena, como aconteceu com a pretensão de reduzir substancialmente a área dos Yanomami, propondo-se que só fosse assegurado aos índios o direito sobre o pequeno espaço das aldeias. E como existem várias aldeias dentro do território Yanomami, o que se propunha era o estabelecimento de uma espécie de ilhas Yanomami, isolando cada aldeia e entregando aos especuladores de terra, grileiros de luxo ou investidores do agronegócio a quase totalidade da reserva indígena. Não é raro encontrar a opinião de alguém que, dizendo que é muita terra para pouco índio, o que autoriza a réplica de que, quando somente um casal ou um pequeno número de pessoas ocupa uma grande mansão ou uma residência nobre com jardins, piscina e até quadra de tênis, usando um grande espaço que vai muito além do necessário para a sobrevivência, um índio está autorizado a dizer que é muita terra para pouco branco. Créditos de carbono. Outro argumento que aparece com grande frequência na imprensa é a afirmação de que as reservas de indígenas próximas das fronteiras colocam em risco a soberania brasileira, pois os índios não fazem a vigilância necessária para impedir a invasão ou a passagem de estrangeiros. Uma primeira resposta que
se pode dar a essa acusação é que, frequentemente, quando se registra uma ocorrência mais marcante relacionada com o tráfico de drogas, aparecem informações, às vezes minuciosas, sobre os caminhos da droga, seja por terra, pelos rios ou pelo ar. Várias vezes se mostrou que a rota dos traficantes passa perto de instalações militares brasileiras de fronteira, vindo logo a ressalva de que o controle do tráfico é problema da polícia, não dos militares. E nunca se apontou uma reserva indígena como sendo o caminho da... jamais tendo sido divulgada qualquer informação no sentido de que a falta de vigilância pelos índios facilita o tráfico. E quanto à ocupação de partes de uma reserva indígena por estrangeiros, qualquer pessoa que tenha algum conhecimento dos costumes indígenas sabe que os índios são vigilantes, constantemente atentos e muito ciosos de seus territórios. Notícia recente é bem revelador do tratamento errado ou malicioso dado às questões relacionadas com terras indígenas, em matéria de página inteira, ilustrada com foto de 1989, o que já é sintomático, pois o jornal poderia facilmente obter foto de agora e não usar uma de 23 anos atrás. O jornal O Estado de São Paulo coloca em caracteres de máxima evidência esta afirmação alarmante. Por milhões de dólares, índios vendem direitos sobre terras na Amazônia. Eu quero dizer, senador Paulo Paim, que eu fui parado por inúmeras pessoas nos últimos dias para comentar, mas como é que isso pode? Bem, o professor Dalmo Dall'Aria aqui esclarece muito bem. Como era mais do que previsível, isso desencadeou uma verdadeira enxurrada de cartas de leitores indignados ou teatralmente indignados porque os índios estão entregando terras brasileiras da Amazônia a estrangeiros. Na realidade, como a leitura atenta e minuciosa da matéria evidencia, o que houve foi a compra de créditos de carbono por um grupo empresarial sediado na Irlanda e safadamente denominado Celestial Green Ventures, sendo pura e simplesmente um empreendimento econômico, nada tendo de celestial. Mas a matéria aqui questionada não trata da venda de terras como sugere o título. Por ignorância ou má fé, a matéria jornalística usa o título berrante Índios vendem direitos sobre a Amazônia, sobre terras na Amazônia. Quando, com um mínimo de conhecimento de boa-fé, é fácil saber que, mesmo que quisesse, os índios não poderiam vender direitos sobre terras que ocupam na Amazônia ou em qualquer parte do Brasil. Com efeito, diz expresse claramente o artigo 231 da Constituição Brasileira, são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Nesse mesmo artigo, no parágrafo 2º, dispõe-se que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo de riquezas do solo, dos rios e dos lagos nela existentes. E o parágrafo 4º estabelece uma restrição muito enfática, cuja simples leitura deixa bem evidentes o erro e a impropriedade da afirmação de que os índios venderam seus direitos sobre suas terras na Amazônia. Diz muito claramente o parágrafo 4º, as terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas imprescritíveis. Acrescente-se a isso tudo, o que já seria suficiente para demonstrar a má-fé do título escandaloso dado à matéria, que o artigo 20 da Constituição, que faz a enumeração dos bens da União, dispõe também com absoluta clareza, são bens da União. Inciso 9, as terras tradicionalmente ocupadas por índios. Com base nessas disposições constitucionais, fica absolutamente fora de dúvida que os índios não têm a possibilidade jurídica de vender a quem quer que seja, brasileiro ou estrangeiro, seus direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam na Amazônia, em Goiás, na Bahia, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, dos senadores Paulo Paim, Pedro Simão, Ana Amélia, ou em qualquer outra parte do Brasil.
Se por malícia alguém, seja uma pessoa física, uma empresa ou qualquer instituição, obtiver de grupo indígena uma promessa de venda de alguns desses direitos, estará praticando uma ilegalidade, sem possibilidade de prosperar, pois, como está claramente disposto na Constituição, esses direitos são inalienáveis e, ainda de acordo com a Constituição, é a obrigação da União, que é a proprietária das terras indígenas, proteger e fazer respeitar todos os bens existentes nessas terras. Em conclusão, o título escandaloso da matéria jornalística aqui referida está evidentemente errado, pois afirma estar ocorrendo algo que é juridicamente impossível, segundo disposições expressas. Comportando-se com boa fé e respeitando os preceitos da ética jornalística, e eu espero que o jornal O Estado de São Paulo, o senhor Rui Mesquita e todos os seus editores jornalistas que escreveram essa matéria, certamente deverão levar em consideração essas importantes reflexões do jurista Dalmo Dallari. A imprensa deveria denunciar qualquer ato de que tivesse conhecimento e que implicasse o eventual envolvimento dos índios por ingenuidade ou ignorância na tentativa de prática de alguma ilegalidade. Mas, evidentemente, é absurda, errada e de má fé a afirmação de que os índios vendam direitos sobre terras na Amazônia. Dalmo de Abreu Dallari é jurista e professor emérito da Faculdade de Direito na Universidade de São Paulo e autor de muitos livros na área de direito, inclusive sobre o que são os direitos à cidadania. Eu espero, senhor presidente, que possa o jornal O Estado de São Paulo levar em consideração essas importantes observações do jurista Dalmo de Abreu Dallari. Muito obrigado.